Shalom Leculan, shalom a todos os amigos do canal Techuvá Total. Eu sou o Renato de Prinze, estou aqui para mais um pedacinho da Torá, o estudo que fazemos semanalmente no canal, trazendo alguns esclarecimentos, alguns detalhes sobre a porção que será estudada no próximo Shabat, se o Eterno assim permitir, pelo Moré Daniel. Então, Moré Daniel fará uma apresentação bem detalhada dessa porção que nos traz muitos ensinamentos, uma porção cheia de detalhes, cheia do que a gente não deve fazer, nos ensinando tudo o que pode ser feito de errado foi feito aqui por uma pessoa que se julgava acima de todas as outras e que agia na surdina, agia de forma a trazer para todos uma instabilidade, uma desconfiança. Então era uma pessoa que insuflava nos outros e se mantinha, de uma certa maneira, se mantinha escondida disso, né? Então nós vamos falar um pouquinho hoje de alguns detalhes dessa porção, assim como já iniciamos o estudo na terça-feira no momento do hebraico, falando de alguns versos dessa porção com Moré Marcos Felipe. E hoje eu trago mais aqui um pedacinho da Torá e no Shabat você vai ter o estudo bastante detalhado dessa porção. E então vamos iniciar, e para isso eu peço a você que abra o teu coração para que a gente possa receber do Eterno, para que todos possamos receber do Eterno os ensinamentos que ele nos traz. Então, agora que você apertou os seus cintos, vamos iniciar a porção Korah. Korah também é conhecido como Coré, como Corá, mas a gente aqui no canal sempre procura falar o nome no hebraico, o nome transliterado do hebraico, que é a maneira que a gente deve sempre tratar os nomes. Os nomes não devem ser traduzidos, porque a tradução faz com que a gente perca muito do significado, praticamente todo o significado daquele nome, o porquê daquele nome. E esse nome Korah é um nome que nos traz muitas informações, né? Como nós vamos ver aqui durante esse estudo. Essa é uma das 5 porções que traz o nome de uma pessoa. Nós temos uma 6ª porção, que é a Parashá Hayei Sará, e a porção Hayei Sará fala, na verdade, da vida de Sara, não foca como era Sara. Basicamente, nós temos então 5 porções que tratam de homens, nome de homens que são trazidos para a Torá, porque esses homens tiveram uma importância muito grande dentro da história e na divisão das porções foram agraciados 5 nomes, porque os ensinamentos são muito ligados a esses nomes. Por exemplo, na porção Bereshit, nós temos o renascimento do povo, né, pela graça que Noah encontrou frente ao Eterno. Então, Noah recebeu uma porção com seu nome. Mais à frente, na porção, no livro de Shemot, nós temos a porção Itró. Itró foi uma figura importante na vida de Moshe e foi uma figura que trouxe muitos ensinamentos para Moshe e também recebeu uma porção onde é tratado de forma fantástica as 10 das palavras. Então recebeu uma bênção especial, porque na porção que leva o seu nome, a porção que fica conhecida como Itró, é talvez a porção que eu julgo a mais importante de toda a Torá, que são as 10 das palavras, a apresentação das 10 das palavras, né, que é o momento em que a Torá vem a conhecimento de todos. Então, é nessa porção que isso se traz. Depois nós temos 2 porções aqui em Bamidbar,
que, por incrível que pareça, são atribuídas a pessoas que trazem ensinamentos de uma forma bastante complexa, né? Porque nessa porção Korach nós temos uma revolta, né? E por que o nome da porção é justamente o nome do líder desses revoltosos, né? Porque nós temos aqui muitos ensinamentos associados a essa revolta. Não porque seja um engrandecimento desse nome Korach, mas o engrandecimento do que essa revolta significa e de como ela foi resolvida. A porção Balak, também no livro de Bamidbar, traz um rei que contrata um feiticeiro para lançar maldições sobre Israel. E esse feiticeiro podia trazer bendições ao povo ou maldições para o inimigo, e o rei Balak prefere que, em vez de trazer bênçãos para o seu povo, o famigerado feiticeiro traga maldições para o povo de Israel. E essas maldições, no final, se reverteram em bênçãos, né? Então, muitas das bênçãos que são citadas hoje no judaísmo, elas vêm justamente das maldições lançadas por Bilã, mostrando aí a reversão desse processo feito o planejado pelo rei Balak. E ainda na porção Bamidbar nós temos no livro de Bamidbar nós temos a porção Pinhas, que até aquele momento não aparece, né? É um neto de Aaron, filho de Elazar, que por um ato de extrema necessidade, ele faz com que os revoltosos ali, por um momento em que estão agredindo todo o povo, trazendo maldição para o povo, muitas mortes, ele passa uma espada, mata com uma espada um príncipe e a uma prostituta, né? Então aí eliminando a maldição que estava sobre o povo, a praga que se apoderou de todo o povo, onde estavam morrendo muitas pessoas, né? Então, também por uma revolta do povo contra os ensinamentos do Eterno, contra a liderança de Moshe. Então, nós temos aí 5 porções que trazem nome de pessoas, 3 aqui nesse livro de Bamidbar, mostrando a importância desse livro em toda a história do povo israelita. E nós temos nessa porção, então, como foi essa revolta, né? Essa revolta contra Moshe, que na verdade é uma revolta contra o Eterno, né? E o castigo que esses revoltosos recebem do Eterno. Também nós temos a vara de Aaron florescendo, né? Nós vamos ver isso durante o estudo dessa porção, o que é isso, como acontece isso. Depois nós temos um resgate dos primogênitos dos homens e animais e um pacto que o Eterno faz com o sal, né? Do sal nunca perder o seu sabor e nunca ficar mal cheiroso. Então, com mau cheiro. Então, nós temos tudo isso dentro dessa porção. Claro que aqui a gente vai abordar apenas alguns dos itens, não temos tempo para abordar tudo. Na porção no estudo da semana, nós vamos estudar todos esses itens, né? Se o Eterno assim permitir, se o tempo permitir que a gente consiga abordar todo esse tema, né? E o povo se revoltou nessa porção, já vinha se revoltando na porção anterior, vai se revoltar na próxima porção, ou seja, mostrando a ingratidão desse povo com os ensinamentos do Eterno, com a direção que o Eterno estava dando a todos, né? E culpavam Moshe, porque Moshe era o representante do Eterno junto ao povo. Moshe
trazia os ensinamentos do Eterno e orientava o povo, e o povo não estava feliz, não estava satisfeito em nenhum momento. Isso mostra como é a ingratidão do ser humano. No momento que está tudo bem, eles agradecem ao Eterno, fazem festas, cantam, mas quando acontece alguma coisa, que não vai bem para cada um, eles começam a se revoltar. É isso que a gente faz até hoje. Nós temos tantas maravilhas no mundo, nós temos tantos sinais do Eterno, mas a maioria das pessoas está insatisfeita, está sempre reclamando contra a água, contra o alimento, contra qualquer coisa que lhe desagrada, sem prestar atenção em todas as benesses que nós temos a cada dia. Só o fato de você conseguir acordar com vida, com saúde, você deveria agradecer ao Eterno, nós deveríamos agradecer todos os momentos da vida, porque tudo vem do Eterno, e não por qualquer coisa já começar a causar problemas, causar revoltas. E nesse momento aqui, após um castigo que receberam de ficar mais 40 anos, mais um período que completasse 40 anos no deserto, o povo então decide fazer essa revolta. Cora decide fazer essa revolta. Por quê? Porque ele, naquele momento, queria ter mais poder, queria ter condição de investir o seu dinheiro no poder, porque ele acumulou muitos bens quando saiu do Egito. Ele juntou tudo que ele podia levar do Egito, roubou, na verdade ele roubou do Egito muitos bens, tudo o que os israelitas levaram do Egito na sua saída foi dado pelo povo egípcio. Naquele momento em que eles pedem a cada um que lhe dê roupas, que lhe dê alimento, que lhe dê prata, que pague pelo tempo que eles trabalharam lá, Cora, na verdade, levou muito mais do que isso, levou muitos bens. E no deserto ele não poderia usar esse dinheiro para nada. Ninguém precisaria de prata, de ouro no meio do deserto. Ele era uma pessoa rica, influente por causa disso, mas, na verdade, ele não poderia usar esse dinheiro. Então, ele queria que certamente chegassem logo lá a terra prometida para ele poder se estabelecer e poder ter mais poder sobre todo o povo. Então, ele provoca essa revolta pela sua insatisfação com o que aconteceu com os espias, Nesse momento aí que eles têm que ficar mais 40 anos, ele se revolta e culpa Moshe por conta disso, e aí nós vamos ter todo o desenrolar dessa história. Então, essa revolta é um símbolo daquela idolatria que ainda era trazida do Egito, essa idolatria que queria dar valor a itens materiais, a bens materiais, e não ao Eterno, subjugar o Eterno em detrimento de benesses, de bens materiais, endeusando o poder, glorificando o dinheiro, glorificando a religião que ele estava querendo criar ali no meio daquele povo, desvinculada de todos os ensinamentos do Eterno que eram trazidos por Moshe. E por que esse nome Cora? De onde vem esse nome Cora? A gente não vê em nenhum outro texto da Escritura esse nome. O nome Cora aparece nessa porção, e nessa porção mesmo ele desaparece. Mas ele traz um significado muito importante, ele traz uma marca muito importante, assim como Nimrod. Muita gente, até pessoas que transitam dentro das religiões,
nem tem ideia de quem é Korah, de Korah nem de Nimrod, né? Quando a gente fala Nimrod, eles não têm ideia de quem é Nimrod, de qual a importância de Nimrod dentro da história, porque Nimrod aparece rapidamente, é citado rapidamente no texto de Bereshit, mas ele traz um significado muito grande, né? Os seus ensinamentos perduram até hoje, né? Foi uma ferramenta usada por o Eterno para colocar esse desafio para o ser humano, um desafio a ser vencido, e que a gente não consegue vencer até hoje. E Korah também traz esse ensinamento, né? Uma pessoa que trouxe um mal muito grande, muito localizado, mas que perdura até hoje no nosso inconsciente. Nós agimos como Korah, a maioria das pessoas age como Korah a cada dia, né? Se você parar para observar, você vê a presença dos interesses de Korah em muita gente, né? Em detrimento do que o Eterno nos ensina. Então, esse nome Korah, ele tem essa importância, por isso que ele ganha essa porção. Mas quem era Korah, nós vamos ver na porção, no estudo da porção no Shabat. Mas Korah poderia ser escrito dessa forma, Kuf, Rolenvav, o Vav com o pontinho em cima, com sinal, significando a letra o Resh e o Het, né, Korah. Se ele fosse escrito dessa maneira, a Gemátria seria 8, 200, 6 e 100, dando 314. 314 a gente lembra do número Pi, né? Um número que está ligado à perfeição do círculo, então um número muito significativo dentro da história da Torá, como nós vimos aí a primeira letra, a soma das primeiras letras dos 5 livros, dá o número Pi, dá esse número 314. 314, quando a gente reduz, a gente tem o número 8, que é também a redução do nome do Eterno, do tetragrama. Então seria um nome maravilhoso, um nome fantástico. Mas, na verdade, Korah é escrito sem o Vav, é só com o Rolen, né? Dessa forma, a Gemátria é 8 mais 200 mais 100, que dá o número 311 e 8, cuja redução vai para 11 e vai para 2, ou seja, o número da dualidade, o número que traz o equilíbrio ou o desequilíbrio entre o bem e o mal, né? Bereshit, o livro Gênesis, começa justamente com a letra Bet, trazendo o significado dessas duas escolhas que a gente tem, né? O Eterno nos deu uma bênção, nos deu um presente muito grande, que é justamente a escolha entre o bem e o mal. O presente não é o bem e o mal, o presente é justamente a escolha, né? Nós podemos, o ser humano pode escolher entre o bem e o mal. Então essa dualidade, ela vem presente desde o início, né? Toda a nossa história, todo o nosso dia a dia é feito de escolhas. A gente pode escolher um caminho ou outro, né? Então, Korah, nesse sentido, ele tem essa dualidade no seu nome, e ele poderia, então, ter escolhido e caminhar para o lado do bem, mas ele resolveu caminhar pelo lado contrário, pelo lado do mal. Então isso traz no seu nome, o seu nome tem essa característica, nesse número 2 associado ao seu nome, justamente nos lembrando aí as características desse nome Korah, né? E nessa porção, em 32 versos, o seu nome aparece 11 vezes, reafirmando aí essa dualidade, né? Reafirmando essa característica que ele tinha da sua dualidade, da sua opção de vida, na sua escolha que ele fez, a escolha que ele fez entre o bem e o mal, ele preferiu o mal, né? E a gente tem que sempre lembrar que devemos escolher sempre o lado do bem, né? Deixar o mal
de lado, deixar o mal de fora. O mal é apresentado para que a gente justamente faça a opção pelo bem, né? Se só existisse o mal, nós não teríamos como sair disso, né? Nós não teríamos como ter uma outra opção. E se só existisse o bem, também a gente não poderia verificar que aquilo era o bem, que a gente só estaria fazendo bem. Nós não estamos nesse estágio ainda para viver só no bem. Isso virá no mundo vindouro, quando a gente superar todo o conceito, toda a ideia do mal dentro de nós. E o nome Cora é escrito com Kuf, né? Kuf é a letra da palavra Kadosh, a palavra santo, né? A palavra sagrado, é a letra da palavra Kum, levantar, ressuscitar, né? Então, é um nome que começa com uma letra que tem um significado muito grande, né? O Kum, Kuf, ele se apoia sobre uma perna, né? Representa aqui um homem de pé, representa também a posição que o homem ocupa na vida, né? A forma como o homem anda, que anda de forma ereta, mas também tem um significado negativo, que é a palavra quiná, a palavra inveja. Então, ele poderia escolher ser Kadosh, mas ele preferiu escolher a opção de ser quiná, de ser invejoso. E nossa segunda letra é a letra Resh, né? A letra Resh representa a cabeça do homem, né? O homem de pé aqui é a sua cabeça. Então, é aquela pessoa que está de pé e que tem a cabeça acima, cabeça para cima, né? E Rosh é a cabeça do mês, Rosh Chodesh, Rosh Hashanah, a cabeça do ano, ou seja, o início de alguma coisa, é o momento em que a gente pode iniciar qualquer coisa em nossa vida quando a gente tem a cabeça no lugar, ou seja, a cabeça em cima dos ombros, né? Quando a gente não deixa essa cabeça desvirtuar para um outro caminho. O lado ruim é que também é o nome da palavra Ramai, mentiroso, embusteiro, que era o que o Cora escolheu fazer na sua vida. Ele era um mentiroso, ele insuflava em todos que o cercavam esse sentimento de revolta, esse sentimento levantava, digamos assim, o falso testemunho contra Moshe, contra Aaron, e aí ele conseguiu reunir 250 pessoas a seu redor fazer essa revolta, né? A palavra Kuf e a palavra Resh, usada de forma errada, ela também é a pessoa que tem a cabeça altiva, cabeça levantada, a pessoa que não dobra o seu pescoço, a pessoa que tem a dura cerviz, né? Que é aquela pessoa soberba, aquela pessoa orgulhosa. Então, é, de certa forma, um lado ruim, não a pessoa que tem a cabeça no lugar, a cabeça erguida, mas com honra, com a capacidade de liderança, com um exemplo para as outras pessoas. Ele, na verdade, ele tinha a cabeça erguida no sentido de orgulho, né? No sentido de querer ser melhor do que os outros, né? E nós temos, na última letra, é a letra Het, né? A letra Het, que está ligada na palavra Ren. A palavra Ren é a graça, né? Como Noah, a palavra Raim, a palavra vida. Então, a letra Het, ela tem um significado, quando usado do lado bom, tem um significado muito importante, né? Que é o sopro de vida que foi soprado na narina de Adão e que trouxe a consciência para a humanidade. Então, a vida para a humanidade. Mas, por outro lado, ela também é a palavra Hamnadut, né? Hamdanut, que é a ambição que Korah tinha por ocupar o lugar de Aaron, por ocupar o poder que era dado a Moshe e a Aaron, um poder que foi dado pelo Eterno. Então, com essas 3 letras, o seu nome poderia ser tanto para ser
uma pessoa santa, né, cheia de vida, uma pessoa que tivesse a cabeça no lugar, mas ele era uma pessoa que tinha o pescoço duro, mentiroso, ambicioso, invejoso. E como diz o Pirkei Avot diz que a inveja, a luxúria e a sede da glória removem o homem desse mundo. Ou seja, a pessoa que se deixa levar pela inveja, pela mentira, pela luxúria, pela glória, pela necessidade de se tornar um orgulhoso ou um ambicioso, ele fatalmente vai ter o mesmo destino de Korah, né? Korah, que era um homem rico, que era um homem que tinha muito ouro, muita prata, muitos bens, né? Muitos cofres, muitos baús cheios de bens, e ele leva tudo isso, isso de nada lhe serviu. Né? Então aí a gente pode perguntar, muita gente pergunta, é transgressão ser rico? Né? Na verdade, a transgressão não é ser rico, a transgressão é usar a riqueza de forma errada. Né? Porque a riqueza não é, quando a Torá fala de riqueza, ela não está falando de riqueza de bens materiais, ela está falando da riqueza do teu muito. Né? Lembra que a gente deve amar o Eterno com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso muito. Esse muito é a riqueza que a gente tem nessa vida. E essa riqueza pode ser bens materiais, pode ser inteligência, pode ser sabedoria, pode ser bom humor, pode ser muita coisa. Tudo que você tenha mais é a sua riqueza. Não basta ser só rico em dinheiro. Quando a Torá fala em riqueza, a riqueza do homem não é só ter dinheiro. E é como a pessoa lida com esse dinheiro, como a pessoa lida com a sua inteligência, como a pessoa lida com o seu bom humor. Ela sempre recebe isso tudo do Eterno, ela não leva nada disso quando morre, e enquanto ela está viva, ela recebe para fazer tzedakah. Então a pessoa que tem muito dinheiro, que, por exemplo, tem uma empresa com centenas de funcionários que recebem salário, que alimentam sua família, ela, de uma certa maneira, está fazendo tzedakah. Se, além disso, ela contribui com o alimento do necessitado, com vestuário, com alguma coisa que supre a necessidade de alguém, ela está fazendo tzedakah e a sua riqueza está sendo usada de forma correta. Se uma pessoa é muito inteligente, se ela é rica de inteligência, e se ela se tranca dentro de um quarto e fica só estudando, ela não está fazendo tzedakah. O que ela precisa? Ensinar aquilo que ela aprendeu, ensinar ao seu próximo que não conhece, não tem inteligência suficiente. Então, ele transmitir esse conhecimento, ele ensinar, ele passar isso para o próximo. Se a pessoa ela não tem dinheiro, não é muito inteligente, mas ela tem capacidade de fazer os outros rirem, é importante que ela leve essa alegria para o próximo, porque alguém pode estar necessitado dessa alegria para sair de um momento de depressão, para sair de uma tristeza profunda. Né? Então, uma pessoa que faz uma música, a sua riqueza é fazer uma música, e isso leva alegria para muita gente. Então, a riqueza é tudo aquilo que você tem como seu muito e que você deve fazer tzedakah, deve compartilhar com o próximo, não guardar para si, não receber do Eterno e guardar para si, mas você deve receber com o interesse, com o intuito, com o desejo de compartilhar. Tudo que você recebe, você deve compartilhar, e cada vez que você compartilha, você recebe cada vez mais. E Korah, ele tinha muita riqueza, ele dominava as pessoas, ele tinha um poder dentro do seu grupo, mas ele queria um poder maior, ele queria ter poder sobre todos os membros daquela comunidade que seguia Moshe, aquelas milhares de pessoas que estavam seguindo Moshe pelo deserto, né, com orientação do Eterno. Então ele achava que tinha que ocupar esse lugar que já era de outra pessoa. Ele podia usar o seu dinheiro, os seus bens, né, tudo que ele conseguiu trazer do Egito de uma forma ilícita, né, ele levou tudo aquilo de forma ilícita,
mas naquele momento ele podia se arrepender e levar, contribuir com todos esse dinheiro que ele... Ai, o mouse ficou preso aqui dentro. Que ele trouxe do Egito e que ele poderia estar contribuindo com todo mundo de uma certa maneira mais produtiva, né? Então ele simplesmente achou melhor ficar com esse dinheiro para si, né? E conseguir ter mais poder sobre toda aquela comunidade, angariar dinheiro, angariar poder sobre todo o povo, sendo o Cohen Gadol. Ele queria ser o Cohen Gadol, né? Então nós vamos ver que Korah foi apenas para um lado, Tzad. Tzad é a palavra lado, né? E Tzad tem a gemátria 4 mais 90, que é 94. E se ele fosse uma pessoa sagaz, ele seria um piquer, né? Piquer é a palavra sagaz, né? E a palavra piquer é exatamente o dobro da palavra lado, ou seja, se ele fosse mais sagaz, ele não se prenderia a apenas um lado, apenas o lado da ambição, o lado da inveja, o lado da sua glorificação pessoal, o lado da sua luxúria, enfim, tudo aquilo que só trouxesse benefício para ele mesmo e não para toda a comunidade que ele pertencia, à comunidade que estava sob o comando de Moshe, né? E Moshe, a gente sabe que foi designado pelo Eterno, e Korah queria se autodesignar como o líder daquele povo, por isso que ele insuflava em todos a mentira, né? Ele insuflava o povo contra Moshe. E o Midrash diz que Korah, ele perguntou a Moshe, ele questionou Moshe sobre alguns itens, né, querendo mostrar aí que não havia necessidade de tudo aquilo que o Eterno havia ensinado, né? Por exemplo, ele perguntou se a pessoa que usa um talit azul, né, um talit que já é todo azul, se é preciso ter um fio no tzitzit, um fio de cor, do fio terrelete, um fio azul dentro do tzitzit, já que todo o seu talit já era azul, ou então que uma casa cheia de livros sagrados precisa de mezuzá na porta, ou seja, se eu tenho dentro de casa uma Torá ou vários livros, o Talmud, o Midrash, se eu tenho vários livros sagrados dentro de casa, eu preciso ter essa proteção na porta. É necessário cumprir essas duas mitzvot quando eu já tenho algo que pode dar a proteção necessária. Eu já precisaria ter, além disso, além da casa cheia de livros, eu precisaria ter uma mezuzá, eu precisaria ter um fio azul no tzitzit, já que eu uso um talit azul que já está todo azul. Quer dizer, ele não entendeu qual era o sentido do fio azul, ele não entendeu qual era o sentido do tzitzit, ele não entendeu o que era a mezuzá na porta, né, essa proteção, porque a gente vê que muita gente usa, tem vários livros sagrados dentro de casa, tem uma Bíblia dentro de casa, mas não usa essa Bíblia, não lê, não abre, não estuda, não procura o Eterno, os ensinamentos do Eterno nessa Bíblia. Muita gente tem toda uma estrutura religiosa, mas, ao mesmo tempo, ela não se lembra dos mandamentos do Eterno, ela não se lembra das orientações do Eterno. Não é isso que traz esse ensinamento do Eterno, não é dessa maneira que a gente cumpre os ensinamentos do Eterno. E a resposta de Moshe para as duas perguntas foi que, sim, a pessoa tem que ter o tzitzit e a linha azul no tzitzit para lembrar dos 10 pronunciamentos, para lembrar das 613 mitzvot do Eterno. E ela precisa ter a mezuzá na porta, que essa mezuzá também representa
toda a Torá, representa todos os mitzvot do Eterno, representa a proteção de estar sobre a nuvem, né? Como você está protegido pela nuvem do Eterno. Então, Cora quis mostrar aí que não precisaria ter todos esses limites estabelecidos pelos ensinamentos do Eterno, bastaria que a pessoa usasse, então, o seu talit, bastaria que a pessoa tivesse um livro sagrado embaixo do braço, que ela estaria protegido, né? Então, carregar uma Bíblia embaixo do braço, ela já estaria protegida. E não é assim, a gente sabe que não é assim, e a gente tem que sempre estudar a Torá e praticar a Torá, né? Então, é dessa maneira que Cora queria se impor frente ao povo, se impor contra Moshe. E é interessante que no primeiro verso a gente tem, deixa eu ver o tempo, né? No primeiro verso a gente tem aqui, vai Kar Korach ben Yitzhar ben Kehat ben Levi Vedatan va Aviram Binei Eliav Veon ben Pelet Binei Reuven. Então, está dizendo que reuniu Korach, o filho de Yitzhar, filho de Kehat, filho de Levi, e Datan e Aviram, os filhos de Eliav, e On, filho de Pelet, descendentes de Reuven, né? Descendentes da tribo de Reuven. Então, o Korach era da tribo de Levi e os outros eram da tribo de Reuven. Então, é interessante notar que o Eterno diz aqui que ele é filho de Yitzhar, de Kehat e de Levi. Ora, tudo bem a gente saber que ele é filho de Yitzhar, e Yitzhar filho de Kehat. De Levi a gente já sabia que ele era, né? Porque Kehat é filho de Levi, então não precisaria dizer que ele é filho de Levi. Mas já que colocou que ele é filho de Levi, por que não dizer também que ele é filho de Yaakov, né? Já que Yaakov é o grande patriarca dessas tribos, né? Yaakov foi o patriarca das 12 tribos. Então seria interessante, já que coloca aí que ele é filho de Yitzhar, filho de Kehat e filho de Levi, que seria também filho de Yaakov, né? Ou parava lá no Kehat, ou ia até Yaakov. Mas o Eterno nos traz aí um significado nessa frase. Essa frase tem uma importância em estar dessa maneira. E nós vamos entender por que isso, né? Por que essa frase para nessa maneira. A gente vai ver numa bênção que Yaakov dá a seus filhos, lá em Bereshit 49, verso 6, no finalzinho de Bereshit, penúltimo capítulo de Bereshit, quando Yaakov dá a bênção aos seus filhos, ele dá uma bênção para Levi e para Shimon, né? E ele coloca para Shimon e para Levi a seguinte bênção: que eu não entre em seu conselho, ou seja, sua congregação, que minha honra não esteja ligada a seu povo, pois em sua ira eles mataram homens. Então, ele está falando aqui daquele momento que Shimon e Levi, né, matam o príncipe Sherem, seu pai Hamor e todos os homens da cidade, porque Sherem havia estuprado sua irmã Diná, né, e então eles se vingam desse estupro, matando todos os homens, independente de saber que Sherem estava disposto a casar com Diná, estava disposto a ficar com Diná, né? E então Yaakov se sente humilhado, se sente desvalorizado frente àquele povo, porque os seus filhos, né, seus 2 filhos, foram lá e mataram dezenas de pessoas, dezenas de homens. Então, ele não queria participar dessa congregação de Shimon e Levi, né? E aqui em Bamidbar 16:13 a gente tem que Korach, Datan e Aviram se reuniram
se uniram contra Moshe e Aarão e disseram: vocês se valorizam em demasia, afinal toda a comunidade é sagrada, todas as pessoas e Adonai, todas as pessoas são sagradas e Adonai está entre as pessoas. Por que vocês se elevam acima da Assembleia de Adonai? Ou seja, querendo dizer que Moshe e Aarão estavam se elevando acima do Eterno. Então, eles se uniram contra Moshe e Aarão. Então, dessas duas frases aqui, a gente tem uma ligação interessante, né? A bênção de Yaakov, Birlan al-Tehat Kevodi, no seu conselho não esteja a minha honra. E essa frase, ela tem a gemátria 10, 4, 2, 20, 4, 8, 400, 30, 1, 40, 30, 5, 100 e 2, somando 656. E a próxima frase, a frase da revolta de Cora, vai Kahalu el Moshe ve al Aaron, e se juntaram contra Moshe e Aarão, tem a gemátria 50, 200, 5, 1, 30, 70, 6, 5, 340, 30, 70, 6, 30, 5, 100, 10 e 6. A gemátria 964. E nós vimos lá no início que a gemátria da palavra Korah é 308. Né? Então, o que nós temos aqui desses três números? Nós temos que a revolta de Korah, menos Korah, daria a bênção de Yaakov. Ou seja, Korah, participando dessa congregação revoltosa, ele levou a revolta. E Yaakov, na sua bênção, estava se retirando dessa congregação revoltosa que era liderada por Korah. Então a gente tem que entender aqui que como isso acontece na Torá, né? Como acontece essa coincidência, porque Yaakov não tinha noção que teria um bisneto de nome Korah, né? Na verdade, Kehat, quando ele abençoa Levi, provavelmente Kehat ainda nem tinha nascido ou era muito pequenininho, né? Então não dá para a gente imaginar que ele já está falando de uma revolta que vai acontecer muito e muito tempo depois, né, com o seu bisneto. Então é interessante a gente notar que a Torá nos traz muitos ensinamentos embutidos em suas frases, por isso que a gente não pode alterar um iud ou um traço da Torá, porque a gente vai estar alterando todos esses sinais que são trazidos no interior de cada texto pelo número, né, o número que está associado a cada texto. No próximo verso, o segundo verso, diz que ele se associa com 250 líderes da comunidade. Se rebelaram contra Moshe e homens dos filhos de Israel, 250 líderes da comunidade, ou seja, pessoas que eram importantes, pessoas que foram cooptadas pelo poder, pela riqueza que Korah tinha. Então, esses 250 líderes se associaram. E por que não são 248, 252, né? Por que é um número tão exato, né? Um número 250 pessoas, né? Porque esse número 250 é o número, a gemátria da palavra neder, vela, né? E a vela serve para iluminar o nosso caminho. A vela é a Torá no nosso caminho. A vela representa a iluminação por onde passamos, né? É lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, é a Torá. Então uma vela acesa representa a Torá. Mas uma vela que é invertida, que é derrubada, é uma vela que se apaga. Então essa vela não serve para nada. Então, se nós não seguimos a Torá, se nós não iluminamos a menorá, ela não serve para nada. E ela nos
remete aí ao destino que esses 250 tiveram juntamente com Cora, com Datã e Aviram, né? Quando Moshe chama Datã e Aviram para conversar, para saber o que está acontecendo, eles novamente dizem que não vão obedecer, que não vão conversar com Moshe, porque Moshe havia tirado eles de uma terra que emana leite e mel, né? Dizendo que o Egito manava leite e mel, maculando então o ensinamento do Eterno, que o Eterno atribuiu esse slogan justamente para a terra prometida, né? Zavat Halav Devash é o símbolo da terra prometida, como a gente já viu, as últimas letras de Zavat Halav Devash é justamente a palavra Shabat. Então a terra Shabat, a terra da perfeição, a terra da plenitude, seria a terra de Israel, e eles compararam o Egito com essa terra, ou seja, profundamente magoando o Eterno nesse momento. Por isso que essa vela deles foi derrubada, essa vela deles ficou invertida, foi apagada. Então, o que a gente aprende nessa paraxá é justamente que a gente não deve seguir esses ensinamentos trazidos pelas personalidades Korah, Datã, Aviram e esses 250. Tudo que eles fizeram foi para nos mostrar, tudo que a Torá nos traz sobre Korah, nessa porção única de Korah, o único momento que você vai ouvir falar de Korah na Torá, né, é justamente o ensinamento de como a gente não deve ser. Né? Da mesma maneira como a gente não deve seguir os ensinamentos de Nimrod, a gente não deve seguir esses ensinamentos trazidos por Korah. Então, a gente tem que aprender com esses detalhes, né, com esses ensinamentos que a Torá nos traz. Essa revolta, ela nos traz esse significado, ela é cheia de significado, porque essa revolta teve um preço muito alto. Né? Toda a riqueza de Korah foi embora, né? Todos os bens que aqueles 250 tinham foram embora, desapareceram em instantes. Né? Então, tudo aquilo que você acumula e não compartilha, tudo aquilo que você quer a mais que os outros, isso tem um fim trágico. E nós temos que trazer isso para o nosso dia a dia. Então, eu quero fechar esse momento agradecendo a vocês pela participação e lembrar vocês de sempre seguirem as águas dos ensinamentos da Torá, a água que representa a Torá nas nossas vidas. Quero deixar também com vocês o nosso programa semanal para aqueles que são novos nos canais e querem acompanhar os estudos feitos aqui no canal Teshuvah Total. Às terças-feiras nós temos o Momento do Hebraico com Moré Marcos Felipe, onde ele analisa frases da porção semanal, trazendo aí um aprofundamento do hebraico, né, daqueles que querem aprender o hebraico, para ler a Torá na sua língua original e poder aprender todos os detalhes, né, que essa língua nos traz, e quando é traduzido a gente perde isso. Né? Você nunca vai achar a Gemátria dentro de um texto traduzido para português, inglês, espanhol, alemão, qualquer outra língua, né? Ou você não tem esses números embutidos nessas outras letras. Né? Nas quartas-feiras nós temos o estudo dos Masei Sha'ar Shelichim, né? Os Atos dos Emissários, com Moré Hamilton, já finalizando aí o capítulo 6 desse livro. Ainda nem chegamos na metade ainda, tem muita coisa para a gente aprender, e nós vamos aprendendo pouco a pouco, toda semana um pedacinho, né? Toda semana um pouquinho desse livro tão fantástico que nos traz os ensinamentos dos emissários e que tem uma relação muito grande, forte, uma relação muito forte com os ensinamentos da Torá, porque
todos os ensinamentos do Mashiach e todos os ensinamentos dos seus apóstolos, dos seus emissários, são os ensinamentos que nos são trazidos pela Torá. Às quintas-feiras nós temos o nosso pedacinho da Torá, com essa análise rápida de alguns trechos da Parashá Shavua ou de algum outro trecho que eu acho interessante. E na sexta-feira nós temos o Kabbalah Shabbat a partir das 18 horas e no Shabbat, no sábado mesmo, pela manhã, nós temos o Shaharit e o Arvit. O Shaharit às 10 horas e o Arvit às 16 horas. Se houver alguma alteração de horário, vai ser anunciado no canal. Então você pode ver uma hora, 2 horas antes do horário, você pode olhar no canal e você vai saber o horário certo do início da transmissão. E todo esse material fica no nosso canal do Telegram e você pode então baixar usando aqui esse QR Code. Então, eu quero agradecer a vocês pela participação, por esse estudo, que é um estudo muito interessante, né? Como a gente viu, é um estudo que nos mostra muitos detalhes do que a gente não deve fazer, de como a gente não deve ser, para poder estar a todo momento seguindo na nuvem, seguindo nos ensinamentos do Eterno. Então, é importante que a gente tenha esses exemplos dentro da Torá para a gente ter a certeza de que seguir os ensinamentos do Eterno é a melhor, talvez a única opção que a gente tem para estar sempre caminhando no lado do bem. Nunca fazer essa escolha do lado do mal. E sempre lembrar que essas riquezas, quando elas não são compartilhadas, elas também não servem para nada, né? Então, toda a riqueza que você tiver, independente se for dinheiro, se for conhecimento, se for bom humor, se for, enfim, qualquer coisa que você tenha de muito em você, você deve amar o Eterno com esse muito, e é justamente esse muito que você deve compartilhar. Amar o Eterno é compartilhar tudo o que você recebe dele, tudo que a gente recebe dele. Shalom, shalom. Vou deixar vocês com uma música da dupla Aparvarim, Sombras e Água do Poço.